João capítulo 9. Então tá. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lava-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Versículo 13. Levaram aos fariseus aqueles que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego ou que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: É este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: Ele já tem idade e pode falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhe disse, mas vocês não ouviram. Por que quereis ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então insultaram e lhe disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabendo que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: Você já tem visto e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram:
por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, aqui está a sua palavra. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, abra os nossos olhos, ó Pai, para que nós possamos ver a glória do Teu Filho, o unigênito de Deus, o Filho do homem, o Senhor, o Messias, e que nós possamos contemplar a salvação diante dos nossos olhos e o nosso coração possa ser atraído para Ti, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Essa história é interessantíssima. Fala sobre um milagre que Jesus operou, talvez logo após a saída ali do templo, né? Ou algumas semanas depois. Mas o relato é muito interessante. Quando nós olhamos para os milagres na Bíblia, nós temos essa incrível capacidade de olhar somente o milagre, não enxergar o que o milagre está nos mostrando. Então hoje a gente vai usar muito esse paralelo do ver, não ver, cego, entendeu? Eu quero que você brinque com essas palavras aí na sua cabeça, no seu coração, porque Jesus está fazendo isso aqui. João está relatando, ele está trazendo essas palavras, cego, não cego, pecado, essas coisas estão aparecendo, olharam, viram, essas coisas estão aparecendo o tempo todo nesse texto e a gente precisa prestar atenção nisso. Às vezes a gente lê os milagres e a gente fica assim, não, Jesus fez um paralítico andar, um cego enxergar, ressuscitou um morto e não percebe que as Escrituras estão nos apontando algo muito maior do que a própria cura de um indivíduo. A cura é algo extraordinário, mas existe algo superior a esse extraordinário. Existe algo maior que Deus quer nos revelar. A gente percebeu aqui que Jesus se encontrou com um cego de nascença, isso fica explícito várias vezes, ou seja, é uma pessoa que já nasceu sem capacidade de ver. Né? Não é uma pessoa que enxergava e se tornou cego. Por isso que a pergunta inicial aqui dos discípulos é um pouco confusa, né? Porque como essa pessoa pode ter pecado para que isso acontecesse se ela já nasceu cego? Entendeu? Então quem pecou? Foi essa pessoa ou seus pais? Aquele pensamento de que aquilo que nós fazemos pode nos atrair certos tipos de maldição, ou aquilo que os nossos pais fazem podem trazer para a próxima geração um tipo de maldição. Né? Você já deve ter escutado muito sobre maldição hereditária, todo esse tipo de conversa que às vezes chega distorcido para nós e às vezes a gente fica preso nisso, né? Aqui está uma boa história para nos revelar a verdade do Evangelho e como Deus age, certo? Quem pecou para que essa pessoa se tornasse cego de nascença, para que ele nascesse com essa condição? Ele ou os pais dele? Não importa. A resposta de Jesus, não importa. Não se trata de uma maldição hereditária, não se trata de um pecado de alguém que é herdado nos filhos, não se trata disso. Por que vocês ficam caçando uma resposta, um significado para todo mal no mundo? Vocês não sabiam que Adão pecou? E a partir de Adão o pecado entrou no mundo? E obviamente a partir do pecado de Adão, todo tipo de disfunção na realidade começa a acontecer na vida das pessoas? Doença, fome, enfim, quantas deformidades começam a invadir a realidade que foi criada boa e perfeita, mas por causa do pecado uma série de coisas acontecem no mundo. E isso não precisa ter uma explicação em você ou nos seus pais, é simplesmente por causa do pecado. Mas o pecado não é o pecado seu ou dos seus pais, é por causa do pecado. É por causa do pecado, mas não por causa do pecado apenas, mas Deus, ele pretende revelar a sua glória por meio da imperfeição, da fraqueza, da impossibilidade de alguma coisa. Deus deseja revelar a sua soberania, a sua graça, mostrar o seu poder. E aqui nós temos um cego que não se sabe qual é o motivo dele ter nascido assim, mas Jesus está prestes a realizar algo extraordinário ali, revelar a glória de Deus no milagre. Então Jesus, ele faz algo que
que não tem porquê também, outra coisa que não tem significado nesse texto, é por que Jesus pega uma lama, pega o barro, faz a lama, untou, né, sei lá, cospe, o que ele faz, né, faz uma bolinha ali de lama, coloca, passa no olho do cego ali, né, ou no lugar que deveria ter um olho, a gente não sabe, e aí simplesmente fala com o cego para ele ir lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, o texto deixa isso bem claro, quer dizer enviado, ele vai no tanque de Siloé, ele é enviado por Deus ao tanque do enviado, entendeu? Pensa isso, né? E lava o seu rosto, os seus olhos e imediatamente já começa a enxergar. Então você fala, qual é o motivo de Jesus ter feito barro? Não é algo claro, entendeu? Mas a gente pode ter algo em cabeça, né? Porque a gente sabe que a gente foi feito do barro, né? A gente sabe que Deus pode ter, pode ser aquele que criou o homem do barro não poderia criar um olho, né? Não poderia ter feito isso, mas o texto não deixa isso claro. A gente pode supor essas coisas, né? Por que Jesus simplesmente não colocou a mão ali e na hora, imediatamente, já apareceu um olho ali? Jesus precisava do barro para poder fazer o milagre? Não. Mas Jesus age de maneiras estranhas, para operar os seus milagres, e isso revela muita coisa que a gente não consegue explorar apenas em uma exposição. Esse homem foi desafiado, né? Isso aí fica claro, a evidência, desafiado a fazer algo, a confiar na palavra de um homem a qual ele não viu, apenas escutou. Entendeu? Ele foi desafiado aí no tanque de Siloé. E engraçado isso, né? Porque Jesus é o enviado de Deus a Israel. E imagina esse homem percorrendo o caminho, pelo menos eu imagino isso, ele percorrendo e fala assim, alguém está me enviando ao lugar que me remete a ao enviado. O que é isso? O que é isso? Lembra, gente, que nessa época existia uma expectativa muito grande do Messias pisar a terra, ok? Como que o Messias viria? Existia expectativa e talvez Jesus, nessa ação, está trazendo mais cor a essa experiência, a essa expectativa do Messias, tanto ao cego de nascença, quanto a nós que estamos lendo isso aqui, o relato, quanto aos seus discípulos, que estão percebendo toda essa história, toda essa ilustração que Jesus, que o próprio Deus está promovendo para poder nos mostrar algo maior. Então nós estamos olhando para a história, mas nós precisamos entender algo muito maior que está revelando a nós. Então essa pessoa vai ao tanque de Siloé, lava o seu rosto e começa a miraculosamente enxergar. Isso causa um certo mais um desconforto, porque esse homem só sabe que quem realizou esse milagre é Jesus, um tal de Jesus. E aí ele pergunta, quem fez isso com você? Um homem chamado Jesus. E os fariseus já sabiam que era Jesus. Jesus já era conhecido já dos fariseus, das autoridades, dos escribas, porque Jesus não é a primeira vez que Jesus anda aprontando por aí, pela região de Jerusalém. Na festa do tabernáculo, você viu o alvoroço que deu, né? Os ensinos dele causaram esse alvoroço, eles tentaram matar Jesus. Toda vez que Jesus vai fazer alguma coisa, a fama de Jesus já está crescendo ali no território ali, de Jerusalém. Os fariseus estão procurando ali matar Jesus e agora eles sabem que Jesus está indo, que muitas pessoas acreditam que Jesus é o Messias. Então essa ideia do Messias é importante, porque os fariseus, eles estão buscando, né, oportunidades de pegar pessoas infringindo a lei, confessando que Jesus é o Messias, para que de alguma maneira possa aí punir essas pessoas que realmente acreditam que Jesus é o Messias. Então, para os fariseus, eles já sabem que Jesus está se apresentando aí como o Messias. Mas agora começou a ter milagres, ensinamentos, coisas extraordinárias, e eles querem de qualquer maneira cessar a fama de Jesus, cessar esse burburinho que está acontecendo aí na região. Então, o homem é chamado para interrogar, e ele fala, eu só sei que eu era cego, agora eu estou vendo, eu só sei que o nome dele é Jesus. E os fariseus ali não conseguem acreditar nisso, né? E eles chamam os pais para comprovar se esse homem era cego de verdade ou ele era
Ou ele era só uma pessoa que estava ali fingindo, né? E os pais falam, meu filho nasceu cego. Mas pergunta para ele, o medo também, né? Olha só, gente, um tribunal mesmo, né? Da morte, né? Que causa medo nas pessoas. Então nós temos essa história revelada diante dos nossos olhos aqui e algumas coisas que você precisa captar aqui no texto, né? Os fariseus lá a partir do versículo 13, dá uma olhada aí. Levaram os fariseus aqueles que antes era cego, e era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Perceba bem aqui, Jesus não está condicionado a um tempo, a algo que possa engessá-lo. É dia, como ele mesmo diz, é tempo de realizar as obras daquele que o enviou. Jesus é o enviado e todo dia é o dia do enviado. O sábado, que é o sábado do Senhor, é o dia de Jesus. É o dia das obras de Jesus se manifestarem diante dos nossos olhos. É Ele quem faz, não é um homem que trabalha, é Deus que está trabalhando todos os dias, incessantemente, manifestando a sua glória. Então, o fato de Jesus realizar essa obra no sábado causa ainda uma maior repercussão aí entre o povo, porque cura, porque é uma obra de misericórdia, porque isso era algo que não deveria causar espanto, porque o espanto dos fariseus não é a cura em si, mas é alguém fazer algo no sábado. Olha a hipocrisia, olha a obstinação do coração pecador contra Jesus, de sempre estar caçando um problema, será que existe alguma falha que a gente possa pegá-lo em um ato e condená-lo? Olha só, a impiedade no coração do fariseu, que ao ver uma pessoa que é cego de nascença, voltando a enxergar e se preocupando mais com se isso foi realizado em um dia que poderia ou não, né? Então isso mostra para nós como os fariseus eles estavam obscurecidos aí na sua maldade, né? Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver, e ele respondeu: ele pôs lama nos meus olhos, lavei e me estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha o critério para julgar se uma pessoa é de Deus ou não. Entendeu? Não é o milagre, não é o extraordinário, mas é o sábado aqui. Por isso o versículo continua, né? Como pode um homem pecador, outros disseram, né? Como pode um homem pecador fazer sinais como este? Então, ao mesmo tempo que isso causa essa dúvida, como que pode? Um homem pecador, eles estavam convencidos que Jesus era pecador, que ele não era alguém enviado de Deus, mas como alguém que não é de Deus pode realizar uma maravilha como essa? O cego mesmo fala, né? Que desde quando o mundo foi criado, nunca se viu algo parecido como esse. Alguém que teve as suas vistas totalmente restaurada ou criada a partir de um milagre. Nunca se viu algo. Então, a gente só consegue perceber isso realmente na criação. Quando do barro é formado um homem e esse homem realmente consegue ver. Somente Deus fez isso na criação. E agora Jesus faz algo que aponta para lá, que aponta para esse início, para as obras soberanas de Deus, para esse poder de Deus de criar. Somente Deus tem o poder de criar. E agora esse homem repete algo que é similar ao que Deus fez no início. Então percebe a majestade de Jesus, a glória de Jesus, o poder de Jesus, os atributos de Jesus aparecendo aqui para nós. Essas duas coisas, tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus, sendo expostas a nós através de uma história. Apesar disso, a própria pessoa que era cega e voltou a enxergar, só consegue enxergar a compreensão de que ele é um profeta, ele é um enviado de Deus. Ainda não conseguiu fazer essa associação com o Messias, apesar de haver uma expectativa do Messias no coração de todas essas pessoas, cada um interpretava Jesus segundo o seu próprio entendimento. E a história vai evoluindo ao julgamento, né? O julgamento, os pais são interrogados, esse homem ele é levado de novo para ser interrogado
e começa a acontecer essa conversa aqui, né? Por que vocês querem saber tanto a respeito de Jesus? Vocês também querem se tornar seguidores dele? O negócio começa a inverter, né? E eles ficam extremamente irados, expulsam esse homem da sinagoga, e será algo terrível para aquela época, ser expulso de uma sinagoga, né? Você ficava marcado ali o resto da sua vida como alguém que foi expulso, não é digno de pisar na sinagoga, sendo um judeu, não ser digno de pisar na sinagoga é algo muito grave, e esse homem é expulso porque ele dá testemunho de Jesus. As pessoas perguntam, quem fez isso? Ele fala, Jesus. Isso revela muita coisa para nós, né? Quando os milagres eles acontecem, quando Deus começa a agir na nossa vida e nós começamos a dizer para as pessoas o autor daquilo que acontece com a gente. Quem é o autor? Quem fez isso com você? Com quem você está se relacionando? O que aconteceu na sua vida? E você começa a falar, é Jesus. É Jesus que tem feito esses milagres na minha vida. Eu só sei que essas coisas têm acontecido comigo e isso é obra de Jesus. Isso gera curiosidade, desperta as pessoas para saber quem é esse Jesus que cura uma pessoa que era cego de nascença. Quem é esse Jesus? Então, aqui também aparece essa questão do testemunho da própria pessoa que está sendo aí abençoada por Deus. Mas eu queria me deter no final do capítulo, a partir do versículo 35. E a gente pode então ler versículo a versículo aí, tá bom? Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Talvez algumas traduções vão aparecer aí, Filho de Deus. Quem tem Filho de Deus na versão aí? Na sua versão, né? Como é que tá aí, gente? Tem outra variação aí ou o restante, todo mundo aparece Filho do Homem? Filho do Homem, Filho de Deus, é um título para o Messias. O Messias que foi prometido no Antigo Testamento é esse, que era o Filho de Deus. O Filho de Deus, segundo, por exemplo, Salmos capítulo 2, né? O seu filho, né? O filho que recebe o reino, o poder para governar sobre as nações. Mas esse título Filho do Homem, que eu acredito que é melhor empregado aqui, é também um título messiânico. Filho do Homem é aquele Filho do Homem que aparece nas profecias, principalmente em Daniel. O Filho do Homem é aquele que recebe do ancião de dias autoridade para governar sobre todas as nações da terra. Dá uma ida comigo lá em Daniel capítulo 7 e vamos ler isso para a gente poder entender um pouco mais. Vou ler a partir do versículo 9, tá? Daniel 7, versículo 9. Visão aí, tá bom? Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram pura. O seu trono era chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então, perceba a visão, a majestade da visão. Quem é esse ancião de dias que tem toda a autoridade, tem um trono? Perceba a ideia do juízo aqui também, né? O poder, o fogo, essas coisas aparecendo diante dele, ou seja, a glória, a majestade, o poder, a autoridade desse que se assenta no trono, o ancião de dias. Aí você pode pular para o versículo 13, mais uma vez ele continua contando da visão. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém, gente? Pode voltar para João capítulo 9. Esse Filho do Homem
é esse rei que vem algum dia sobre Israel. A gente sabe que o domínio foi dado às suas mãos, ele tem o poder. Ele também tem um poder semelhante a desse ancião de dias. Será que eles são a mesma pessoa? São as perguntas que estão no imaginário judaico do primeiro século, entendeu? Quem é o Messias? Quando você vai ler Isaías, quando você vai ler os profetas, você vai perceber que existia sim uma expectativa muito grande de um governo realmente político, não no sentido nosso, mas no sentido de governo sobre todas as nações, de uma ordem, de segurança. Isso era uma expectativa muito grande. As pessoas ansiavam pelo dia que Israel seria restaurado, o povo de Deus experimentaria de novo comunhão com Deus e simultaneamente também o governo de Deus. Deus governaria sobre todas as pessoas da terra. Deus realmente seria o rei de todas as pessoas da terra. O seu governo, o seu cetro poderoso se estenderia sobre as nações. Mas perceba bem a linguagem de Salmos capítulo 2, de que Deus, tem o seu filho, o Messias, a ele também está sendo dada o poder, a capacidade de governo. O cego tinha conhecimento disso, uma visão, um entendimento, mesmo que por alto do que isso significava. Os fariseus sabiam disso. O judeu comum sabia que um dia Deus iria governar por meio de um Messias, por meio do seu filho, ou de alguém que seria o filho de Deus, ou que receberia o título Filho de Deus. Que é muito interessante a gente notar que esse título Filho de Deus era o mesmo título dado a César, que era quem? A pessoa que governava todo o Império Romano. César também tinha o título Filho de Deus. E era porque era um título de governo, um título de reinado. E agora, várias vezes no Evangelho, nós encontramos pessoas declarando que Jesus é o quê? O verdadeiro César, que é o verdadeiro que tem autoridade para governar. Não é Roma apenas o seu domínio, mas o quê? Todas as nações da terra. Certo? Todas as nações da terra. Isso precisa estar na sua cabeça toda vez que você escutar a palavra Filho de Deus, Messias, Filho do Homem. Essas coisas precisam estar no seu imaginário. Porque como Jesus está salvando pessoas no Novo Testamento, convocando essas pessoas para fazerem parte do reino de Deus. A salvação é por meio do domínio de Deus sobre todas as nações da terra. Agora você é conquistado para o ser. Não exclua isso das Escrituras. Não se relacione com Jesus como se ele fosse somente aquele que perdoa os seus pecados e é o seu amiguinho, como alguém da escola. Jesus não é o seu amiguinho. Jesus é o seu Senhor. Eu não sei se você sabe, mas você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Há uma ligação entre as duas coisas. A salvação é pelo senhorio de Cristo, senhorio do Filho de Deus. O governo é o governo de Deus. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, governe sobre nós. Nós não somos o rei desse reino, mas Jesus é. Ok? O Filho do Homem é este que recebe autoridade para governar sobre as nações. É este que vai expandindo o reino de Deus. Está entendendo? Olha a visão que as Escrituras dão para nós. Mas às vezes a gente lê as Escrituras como se ela fosse simplesmente uma coisinha ali que agrega na nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você é um verdadeiro cristão, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, você precisa se submeter ao governo, ao senhorio de Jesus. Alegria, paz, prosperidade, vida plena em abundância só existe debaixo, submetido ao governo de Jesus. Esse Jesus que é Senhor sobre todos. É o nosso rei. A ideia da realeza, ok? Quando o bebê Jesus nasce, ele recebe a adoração digna a um rei. Ninguém fala assim, ai que bonitinho, que fofinho.
Não é o rei que nasceu, é o Salvador. Entendeu? O Salvador é um bebê. E esse bebê cresce, e agora esse bebê, que não é mais bebê, já é um adulto, está andando por todo o território israelita, está concentrado na região de Jerusalém, ensinou na festa dos tabernáculos e agora, por meio da sua autoridade e poder, restaura a vista a um cego. Perceba bem, o poder desse Jesus não é simplesmente um poder humano, mas é o poder de Deus. É o poder que faz algo com as suas mãos e diz vá. E aquele que se submete à palavra do Rei Jesus é aquele que experimenta a bênção, o milagre de ver. A fidelidade ao Rei, a fidelidade ao homem, a fidelidade à palavra de Jesus. Essa pessoa poderia simplesmente dizer não, que não faz sentido nenhum isso que você está dizendo. Mas diante de Jesus, o que você faz? Você não questiona. Você simplesmente obedece. Se ele diz para mim ir no tanque de Siloé, fez isso, essa lama, colocou no meu olho, é assim que será e é assim que será feito. Como diz as Escrituras, aquilo que Deus quer fazer, ele assim o faz. Não é isso que nós estudamos nos últimos grupos de estudo? Que Deus tem poder para decretar, tem poder para fazer, tem poder para... Tem poder, ele é poderoso, ele é livre, ele pode fazer isso. Quem somos nós? Nós somos aqueles que olhamos a sua graça, a sua misericórdia, a sua soberania e muitas vezes não entendemos como os planos de Deus se dão na realidade, mas nós olhamos para ele e sabemos que nenhuma pessoa deu alguma opinião, ele pediu conselho de algum de nós para realizar o que ele realizou, então nós nos submetemos a esse Deus que é soberano e falamos, seja feita em nós a tua vontade. Seja feita aqui na terra a sua vontade, como ela é feita nos céus. Nós clamamos por isso. Porque se Deus deseja fazer a vontade dele, essa vontade será feita. E nesse dia, a vontade dele era curar um cego para revelar a grandiosidade do mistério da salvação, da redenção, do reino, da glória. Hoje é dia para que a glória de Deus se manifeste. Olha a glória de Deus sendo vista diante dos nossos olhos. Nós percebemos que esse Jesus aqui não é simplesmente um curandeiro, mas é o Rei que está entre nós. Coisas grandiosas. Amém, gente? Você crê no Filho do Homem? Pergunta feita a nós aqui também. Você crê no Filho do Homem? Você crê nesse Jesus que é o Messias? Você crê nesse Jesus que é o Rei? Que as Escrituras dizem, Ele é o Rei, você crê que Ele é o Rei? E ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Uma maneira respeitosa, mas ainda sem a grandeza do Senhor, ainda mais uma maneira... Quem é? Quem é o Filho do Homem? Quem é? Porque a gente está confuso. A gente acreditava em um, talvez dois, Messias, sei lá... A gente está confuso sobre como Deus vai estabelecer o reino dele. Quem é o Filho do Homem? É a pergunta, entendeu? Quem é o Filho do Homem? E Jesus lhe disse, você já tem visto e é aquele que está falando com você. Olha só, Jesus operou um milagre, mas mesmo assim ele não consegue enxergar o completo. Ele enxerga por partes, mas não... Mas Jesus, com a sua paciência e misericórdia, diz para essa pessoa, você está vendo. Você já está vendo quem Ele é. Sou eu. Sou eu. E eu estou falando com você. Então, ainda existe na humanidade essa dificuldade de perceber que Jesus é o Filho do Homem, é o Messias, é o Cristo, é o Salvador, é o enviado de Deus, é esse. E a gente ainda fica relutando, quem é? E Jesus insistindo com a gente, eu estou falando com vocês. Tenho realizado milagres no meio de vocês. Tenho mostrado a glória de Deus entre vocês. Creiam. Qual é a dificuldade? Por que da dureza? Por que ainda vocês precisam de mais respostas? Creiam. E o que essa pessoa faz imediatamente, e é o que nós devemos fazer, ele então afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus recebe, então, a adoração de alguém que foi agraciado com a boa vontade eterna.
crer em Jesus e adorar, se prostrar, de contemplar, se maravilhar. Esse verdadeiramente é o Deus, o Messias, ungido de Deus. Hoje eu consigo ver o reino de Deus porque eu consigo ver o rei desse reino que está diante de mim. Se o rei está diante de mim, então o reino chegou. A fronteira do reino foi alargada e agora eu já fui conquistado. Esse rei me abençoou antes mesmo de eu conhecer quem ele era. Ele já estava estendendo o seu domínio, o seu governo, a sua vontade sobre mim. Ele quis me curar e eu fui curado. Ele quis. Jesus curou. Mesmo antes do entendimento completo de quem ele era. Isso mostra a graça de Deus. De fazer tantas coisas na nossa vida, mesmo antes da gente ter o conhecimento pleno de quem Ele é. De trabalhar na nossa pequenez, na nossa ignorância. Quantas coisas o Senhor já fez nas nossas vidas, antes mesmo da gente conhecer quem Ele era. Quantas coisas. Os detalhes da nossa vida que foram cuidados, os milagres, as pequenas coisas. Jesus revelando a glória de Deus. E aí Jesus se vira para aqueles que estavam procurando uma falha nele e diz, né? Jesus continua: eu vim a este mundo para juízo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto deles perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Alguns textos, alguns versículos da Bíblia falam que Jesus mesmo fala: eu não vim para julgar. Outros textos falam: eu vim para juízo. O meu julgamento é verdadeiro. Isso às vezes causa confusão na gente, porque você fala: veio para julgar ou não veio? Entendeu? A verdade é que a gente vai perceber algo muito interessante no Evangelho e é uma verdade que você também não pode excluir da sua pregação. Qual é essa verdade? Quando a verdade se manifesta, o Evangelho manifesta, ela provoca dois tipos de resposta, ok? Aceitação ou recusa, certo? Para aqueles que creem, o Evangelho é graça, é justificação, santificação, perdão dos pecados, remissão, é vida nova, é reino de Deus, é luz. Aquelas pessoas que creem. Para as pessoas que não creem, é julgamento. O Evangelho é julgamento. Como diz João 3,17, quem não crê já está condenado. Para aquelas pessoas que não creem, o Evangelho é julgamento, é condenação. As trevas se tornam ainda maiores, porque essas pessoas estão diante do Salvador e elas insistem em trilhar uma vida em que não leve Deus em consideração. Isso é juízo. Isso é juízo. Olha o paralelo do milagre. Vê que o milagre não está apontando para si mesmo, mas está apontando para aquilo que Deus é e faz. Perceba isso. O cego que não vê passa a enxergar e adora. Mas aqueles que veem e viram. Porque não é a primeira vez que os fariseus estão vendo algo extraordinário da parte de Jesus. Não é a primeira vez que eles estão escutando um ensinamento extraordinário da parte de Jesus. Eles estão vendo os milagres, eles estão ouvindo sobre os milagres, os relatos, a testemunha. Você lembra de quando Jesus transformou água em vinho? Eles sabiam dessas coisas. Eles sabiam de quando o filho do oficial intercedeu pelo milagre para o seu filho. Eles viram, eles ouviram, eles estão vendo. E essa é a condenação deles. Porque mesmo diante das provas, das evidências, do testemunho, eles rejeitam o evangelho do reino de Deus. Eles rejeitam a se submeter ao Messias. O Messias está marchando para dominá-los e eles estão falando: nós vamos lutar até o final. E aqueles que permanecem na incredulidade, aqueles que permanecem contra o Messias até o final, serão julgados e condenados. A mensagem aqui de Jesus é clara. Era melhor que vocês fossem cegos.
Porque se vocês fossem cegos, vocês não veriam e vocês não teriam algo contra vocês. O testemunho de vocês é contra vocês. Vocês enxergam, vocês viram e não creem. Mas esse que não via agora creu. Percebe bem? Porque vocês se orgulham da cegueira espiritual. Vocês enxergam os olhos, mas vocês estão cegos e vocês se orgulham de não perceber o Messias. Vocês não conseguem enxergar o Filho do Homem, que o governo de Deus chegou nessa terra. Vocês estão fechando os seus olhos. É isso que Paulo vai dizer em sua carta aos Romanos, que os olhos do povo israelita foram fechados. Seus ouvidos foram tapados. Ouvir e nem enxergar. Percebe isso? E é interessante que Paulo, ao argumentar sobre isso, ele fala, e é justamente por causa desse pecado do povo de Israel, é que os gentios têm acesso à salvação. Por que... Perceba bem o que o texto está dizendo para nós. Independente do pecado, da cegueira, paralisia, incredulidade, independente do mal no mundo, daquilo que está quebrado no mundo, Deus está agindo. Deus está agindo, mesmo onde nós não conseguimos enxergar, onde a gente não consegue perceber uma lógica. Na cegueira de nascença de um homem, Deus revela a sua vontade. Na incredulidade do povo eleito de Deus, o povo, a descendência de Abraão, Deus estende a salvação para aqueles que não eram, para nós. Para nós. Nós agora que não víamos, que não eram parte da aliança, que andávamos estéril, que não éramos o povo de Deus, o povo da nação de Israel, agora o domínio, o cetro desse rei se estendeu a todas as nações da terra, começando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A salvação chegou aos confins da terra. Chegou aqui. Do outro lado do mundo. No extremo do mundo, chegou aqui. Há impossível para Deus? Há algum tipo de coisa que a gente não consiga ver uma solução, até mesmo no cego de nascença? Deus pode trazer vista aos cegos e Deus pode trazer salvação para aquelas pessoas que nunca iriam crer, que não eram povo, que não teve contato com o Evangelho. Há alguma realidade que nós participamos, a qual Deus não possa interferir, não possa realizar o milagre, porque milagre maior não é um cego ver, é isso que Jesus está dizendo aqui. Milagre maior é alguém que não cria, crê. O novo nascimento, nascer no reino de Deus, esse é o milagre que nós estamos enxergando aqui e vendo aqui. É o milagre da salvação. É o milagre da salvação. Queria trazer uma palavra de consolo para você e de incentivo para você. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho a todas as pessoas que você encontrar. Aos seus amigos, aos seus parentes, aos improváveis. Faça isso. Pregue o Evangelho aos improváveis. Aqueles que parecem que estão realmente cegos de nascença e não há como enxergar o Evangelho. Pregue o Evangelho para esse tipo de gente. Porque os milagres acontecerão. Os cegos irão ver. Aqueles que nós reputamos como pessoas que, esse aqui não tem jeito não. Eu tenho até um amigo, um primo, assim, que ele é mais certinho, assim, sabe? Casado, filhos, trabalhador, uma pessoa honesta. Esse está mais próximo da salvação, sabe? Sabe que a gente às vezes fala, né? A pessoa que, não, só falta crer, gente. Só falta seguir Jesus, só falta ir na igreja, porque já é perfeito, já está tudo certo, entendeu? Olhe para aquelas pessoas improváveis. Porque essas pessoas improváveis, Jesus passa pela vida delas e restaura vista aos cegos. Salva gente que não era. Traz essas pessoas, ele pega os que não são para que eles sejam. É o paradoxo do reino de Deus, gente. Essa bagunça que está acontecendo aí, que a gente às vezes passa despercebido. Enquanto gente que acha que sabe de tudo, conhece tudo, não, pode deixar, eu sei da minha vida. Eu sei qual que é o caminho para a minha felicidade, para o meu sucesso. Eu sei qual que é o caminho para Deus. Esse tipo de gente que se orgulha dos próprios caminhos, do próprio mérito, do próprio conhecimento.
Esse tipo de gente está cego. Só há uma forma de participar do reino de Deus, que é o quê? Se arrependendo dos seus pecados e crendo. Isso exige humilhação, humildade, se prostrar, adoração, é isso. Adoração que é feita não com a própria força do braço, mas é feita em espírito e em verdade, num coração contrito e quebrantado. É esse tipo de gente que está sendo salvo. Você quer saber quem são salvos? É esse tipo de gente. Não é gente orgulhosa. Não é gente arrogante. Não é gente que tem os próprios meios de ser feliz, de viver. É alguém que entendeu que precisa se submeter ao reino, ao governo desse Deus soberano, desse Filho do homem, desse Filho de Deus, desse Jesus de Nazaré. Lembra, Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Jesus é o nome que é dado ao Salvador. Deus salva, Jesus, é expressamente isso, Deus salva. E Cristo remete ao Messias, que é ungido de Deus. Certo? São dois títulos messiânicos dados a uma pessoa. Jesus Cristo não é nome e sobrenome de Deus. Cristo não é sobrenome de Deus. São dois títulos empregados a uma mesma pessoa, que vem carregado de significado, que aponta para uma promessa milenar feita lá no Éden. Lá no Éden. Da semente da mulher, do fruto da mulher, a descendência do homem, da descendência da mulher, iria nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Amém?